Pantanal juntou muita coisa boa. Antes de mais nada, o Jaime, né? A coragem e a grandeza do Jaiminho poder levar esse projeto adiante, porque esse projeto é do Benedito Rui Barbosa, a novela dele. Esse projeto andou na Globo, andou no celular e a Manchete embarcou lá graças ao Jaiminho. Tenho certeza que o Jaiminho foi a grande cabeça para isso acontecer. E aí acabou juntando um monte de coisa, a luz do Chico Boia, o som que era diferente, o tempo da novela era completamente diferente. Acho que o jeito da gente fazer, a gente estava naquele lugar, então a gente se tocou, acho que não precisava fazer novela com aquela coisa. Não, era tudo um outro tempo, era um outro jeito de, sabe, outro jeito. A gente viveu o Pantanal intensamente. Então acho que juntou muita coisa bacana, a luz, o tempo da novela, o jeito dos atores fazer, a direção, não sei o quê, e virou um fenômeno. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende e que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no seio das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Era uma outra época, era uma outra qualidade de equipamento. Hoje você faz uma novela com uma camerazinha desse tamanho. Cada vez que a gente ia para o Pantanal, eram várias viagens de aviãozinho para levar nada praticamente. Por isso que a gente lá no Pantanal, pouca gente pode confundir, mas no Pantanal mesmo a gente só fazia as externas. Tudo que era quarto, cozinha, sala, era no Rio de Janeiro. Então era acho que eu fui 30 vezes para o Pantanal num ano. No começo a gente ia, ficava muitos dias tal, porque tinha muita frente de texto, aí foi apertando a frente de texto e aí a gente, hoje é sábado, eu não sabia onde eu ia estar na segunda-feira. Segunda-feira tanto podia estar embarcando para o Pantanal como podia estar indo para o estúdio. A viagem era assim, a gente pegava um avião comercial normal e descia em Campo Grande. Aí em Campo Grande a gente pegava um outro aviãozinho pequenininho, que assim, porra, imagina eu com 23 anos. Na terceira viagem eu já taxiava o avião, levantava voo, eu só não tinha coragem de pousar, mas o resto eu fazia tudo. E aí a gente pousava no pasto e pronto, né? Chegava ali na sede da fazenda. Minha nossa, o que é isso? E na fazenda existia um lugar que era um grande retângulo assim, com um teto e várias travessas, porque é onde, quando se mata, não sei se vocês sabem disso, mas assim, o ritual lá de matar um boi, né, para se comer, para se fazer o churrasco, para alimentar as pessoas, claro, é assim, você dá uma pancada na cabeça do boi, bem forte, e aí todo animal que você come, você não pode comer o animal com sangue, o sangue estraga a carne, então você tem que sangrar o animal todo. Depois tinha que carnear. Carnear o que é? Cortar, separar as partes e tal, e era naquele lugar que eram penduradas as carnes. Então a gente pegou esse lugar, a produção pegou esse lugar, levantou umas paredes e colocou lá dentro umas 4 camas e uns 2 beliches
que aí ficava a rapaziada. Então aquele lugar virou a República Livre do Açougue. Era um ponto de encontro, era onde a rapaziada ficava. E na frente da sede tinha um campinho de futebol e a gente brincava de bola. E assim, como a gente não tinha muitas cenas noturnas, porque não tinha um parque de luz grande, não é como é hoje e tal, normalmente quando caía a luz assim, a gente já se trocava e ia pro campinho de futebol. E uma coisa que eu fazia muito à noite, aí caía à noite mesmo, era o Cláudio Marzo. Amo o Cláudio. Meu paisaço. Eu sou seu pai. Então por que não me abraça? Cláudio Marzo, o Almir Sater e eu, a gente pegava um barquinho e ia para o meio do rio, uma garrafinha de cachaça, para pescar. Só que era um breu, né? A gente no meio daquele rio, breu. E às vezes a gente pescava em 3, não dava para carregar, tinha que chamar a galera da fazenda, porque aí a gente abastecia o freezer da fazenda, de todas as famílias, porque tinha sede, mas tinham várias casas dos peões e tal, então a gente abastecia tudo. E aí era incrível, porque a gente chegava da pescaria, o Almir na hora limpava o peixe, fazia uma fogueirinha, violão, Sérgio Reis. Pô, isso era uma curtição incrível. Eu acho que engrandeceu a vida de todo mundo que fez. Era incrível. Mais uma. Que cavalo. As fazendas funcionavam com gerador que desligava às 10 da noite. Né? Os caras da fazenda tinham o seu gerador. E tem uma coisa incrível, por exemplo, era assim, a gente estava no meio da fazenda e a única forma da gente se comunicar com o Rio de Janeiro, com a nossa casa, com alguém, era via um rádio. Então na fazenda tinha uma salinha, um quartinho assim separado, onde tinha um rádio. E a gente entrava em contato com uma telefonista e essa telefonista conseguia fazer uma ligação para o Rio de Janeiro. Eu era recém-casado, estava recém-casado com a Rose Abdala, que foi minha primeira mulher, minha amigaça. E assim, eu entrava na salinha de rádio, como era uma salinha que não ficava ninguém, eu fechava a porta e a gente ficava namorando via rádio. Só que depois eu fui saber que todas as outras fazendas também ouviam no rádio. Então teve esses micos. E tem uma coisa incrível, porque assim, antes disso e desde pequeno, eu trabalhei numa fábrica, numa metalúrgica, ou numa fábrica, e eu fabricava pirâmides. Aquela época que foi um auge de pirâmides para energização, meditação, tal, curar doença, e eu fabricava pirâmides. E quando eu fui para o Pantanal a primeira vez, quando a gente estava assim caminhando para a sede da fazenda, assim, na varanda da sede eu vi uma pirâmide que eu tinha feito. Então foi incrível assim, né? Poder, inusitadamente, no meio do Pantanal, nessa novela que foi um marco assim, né? Tinha uma pirâmide que eu tinha feito lá. Tem um cara, o nome dele era Zé Capeta, e ele é o rei do berrante, ele tocava o hino nacional do berrante, ele era um cara incrível. Um dia eu cheguei no aeroporto de Campo Grande, ele estava no aeroporto me esperando, me deu esse berrante, falou assim, ó, escolhi ele no meio de 80 berrantes eu peguei o melhor para você, e me deu. E aí que começou essa história de aprender, né? De aprender, porque para aprender a tocar berrante você enche o saco de todo mundo, é que nem aprender a tocar saxofone, né? A vizinhança fica doida. Então, apesar de estar no Pantanal, fica mais aquele... Até você começar a pegar o meio, a mãe, assim. Oi, Juventino, filho de José Leôncio, que prazer de ver o rei, tá bom? Graças a Deus tá tudo bem. Deixa eu apresentar pra você Nossa, a princesa da festa. Nossa, que amor, muito bonita. Então toque pra ela.
cada capeta ali escolhendo um berrante para me dar. É emocionante. E eu ganhei, no meu aniversário, acho que daquele ano, eu fui dar um abraço no Sérgio Reis por algum motivo e ele me deu um berrante também. Então eu tenho 2 berrantes muito especiais e toco berrante. Quando tinha cena de comitiva, que eu estava no cavalo, caramba, eu era o único que não era dublado. A gente ficava chateado quando entrava no estúdio. Na verdade é isso, porque a gente se apegou tanto àquele lugar, aqueles costumes, aquela gente, porque os figurantes da novela eram trabalhadores da fazenda mesmo, né? E a gente se apegou muito, a gente enfim, virou uma super família. No estúdio, eu lembro muito da gente estar no camarim, chegar o Cláudio Março e falar: bom dia, seu Cláudio. Bom dia por quê, porra? Então a gente ia ao contrário do Pantanal, que a gente... mas a gente fazia, tinha que fazer. Pouca gente tem a dimensão de como é fazer uma novela, né? Pouca gente tem a dimensão do que está envolvido, desde a dramaturgia até a concepção e tudo mais. Mas a galera tem que lembrar também que depois que a novela vai para o ar, é um capítulo por dia que come. Então, teoricamente, ou praticamente, você tem que fazer um capítulo por dia também. Então o estúdio vem muito ajudar nesse sentido, né? Não dá, de repente, para você fazer 70% de externo e 30% de estúdio. No começo acho que era assim, mas depois tem que equilibrar um pouco, porque o estúdio te dá mais garantia. O estúdio é, como eles chamam, um lugar controlado. Que a gente, por exemplo, não tinha no Pantanal, às vezes começava a chover, mas a gente fazia, a gente gostava muito de ir pro Pantanal, a gente gostava muito daquele lugar, porque a gente chegou uma hora que a gente ficou viciado no cheiro, né? A gente entrava no estúdio e não tinha aquele cheiro, pô, cadê o cheiro? Mas enfim, era pauleira, a gente trabalhava muito mesmo, muito. A época é muito diferente, a gente era muito ingênuo, perto de, eu não sei a idade de vocês, mas perto de alguém de 23, 24 anos, 25, eu era, acho que o caçula ali. E era uma ingenuidade mesmo, né? Era uma ingenuidade, era tudo muito intuitivo. A gente não tinha essa sacação dos jovens de hoje, né? Imagina, eu vim da Penha, lá de São Paulo, da Zona Leste, do meio de uma fábrica. Comecei a fazer teatro e de repente acontece tudo isso. A gente não tinha nem dimensão do que estava acontecendo direito. E aí a gente enfiou a cara e fez. Eu acho que foi muito intuitivo essa coisa de conseguir fazer uma novela. De repente a gente estava naquele lugar com outro tempo. Tinha uma respiração a novela, a gente podia contemplar, né? A gente podia contemplar inclusive as palavras, a gente podia contemplar. Cada take que a câmera mostrava era um motivo de contemplação, né? Esse era o único cenário interno que era no Pantanal, que era a casa da Juma, o casebre dela. E era lindo porque a gente iluminava Chico Boia, ele iluminava com espelhos. Não tinha muito refletor, essas coisas, então ele já pegava o sol, era lindo, era incrível. Se der mais um passo, eu mato os 2. Calma, por favor, a gente não vai te fazer mal nenhum. Os dois muito novos, trabalhando muito na intuição, né? Eu lembro muito que a Natália Timber, ela falava uma coisa incrível, ela falava assim: vocês não são preparados para fazer isso que vocês estão fazendo. E vocês são muito corajosos por estarem fazendo isso, né? Ela fazia minha avó na novela. E ela tinha uma definição super bonita, que ela falava assim: o teatro é uma pintura a óleo, é um quadro a óleo que você... A televisão não, a televisão é um croquis, é um desenho, e tem que sair tão bom quanto um quadro a óleo. Essa é a loirinha da manchete. Adoro ela. Como é que ela entrou aí dentro?
Ela não entrou aí dentro, Júnior. Mudar de canal, tá? Pra você ver. O que foi, Juma? Para com isso, Juma! Oh, meu Deus, é a televisão, Juma, é filme. Ninguém tá tirando de você de verdade. Juma, Juma. Acho que a gente conseguiu, eu e a Crica, estabelecer ali um conjunto de intuições muito legal, né? Essa coisa toda de eu ser o mocinho da cidade e que voava da asa delta, era campeão de judô, não sei o quê, de repente para aquele lugar ser chamado de Flozô, né? Porque tinha essa coisa toda, um pouco da educação. No dia, por exemplo, tem uma cena incrível que foi no dia que eu chegava, conhecia meu pai, e aí foi feito um churrasco em minha homenagem, né? Na novela. E aí era o churrasco, todo mundo pegando a carne, comendo com a mão, e eu com um pratinho, saca, no joelho. Aí que começou essa história do Flozô. Ponta de picanha especial aqui pra você. Eu prefiro num prato, pode ser? Pode ser num prato, pai? Fala com a Filó. Fechou. Mas você podia ir lasqueando, meu filho. Eu prefiro comer num prato, uma questão de gosto. Claro, claro. Ô, filho, tá ótimo. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Vou sentar ali, pai. Tá? Vai lá. Dá licença. Não parece um Flozô. Cala a boca. É filho do homem. Esse contraste era muito bacana. Esse contraste acho que foi muito bacana porque eu fui virando pantaneiro até a raiz do meu cabelo, assim. Se hoje eu posso falar que eu sei andar a cavalo, é porque eu aprendi lá. E assim, eu aprendi também a andar no pelo. Então era uma coisa séria lá, né? Eu lembro que no meio da novela tinha uma disputa de uma sela de prata do avô e tal. E aí Marquinhos Palmeira e eu éramos irmãos, e a gente ia disputar essa sela numa raia. Raia é uma corrida de cavalo. E aí cada um de nós escolheu um cavalinho. E eu peguei uma éguazinha meio árabe, semidomada, para andar no pelo. Eu sei que aquela eguinha, acho que ela começava a ir a 80 por hora. Teve um dia que ela... Eu não consegui parar, ela foi para a cerca, me deu de cara no mourão. E eu caí de pé, montei nela de novo e fui embora, porque é um barato, né? Cada experiência da própria novela foi te ensinando a fazer uma série de coisas, né? Eu tive uma cena que eu laçava um novilho, castrava, só não comia o testículo, mas é o costume deles, que na hora mesmo eles juntam ali, não sei o que, faz um testículozinho, ali no foguinho e comem. Isso não fiz, não. A gente não teve nenhum acidente, porque o rio realmente era cheio de piranha, o rio realmente tinha muito jacaré, e essa história que parece brincadeira, mas não é. A gente toda noite, toda manhã, olhava dentro da bota, embaixo da cama, para ver se não tinha cobra, né? A gente botava aquele negocinho embaixo da porta para não entrar, mas não tinha jeito. A gente chegou a pegar uma cobrinha lá, que é a boca de sapo. É uma cobrinha que dizem que se ela te morder, você já vai falando assim, foi um prazer te conhecer, um abraço e tal. A gente pegou uma vez na sede da fazenda, uma cobra, mas a gente não teve nenhum acidente com o animal, nenhum, nem de voo, né? Porque parece que pela quantidade de voos que a gente fez, ali naquele tempo todo, num ano que aconteceu a novela, e a gente não teve nenhum acidente, nenhum. Algumas coisas de alguém que ficava mais empolado por causa de mosquito, Petrim. E era legal porque assim, teve muita gente que a gente conhecia. O Petrim foi o meu pai na primeira novela que eu fiz. Marquinhos Palmeira, a gente estava fazendo Desejo. O Ângelo Antônio, cara, a gente veio do mesmo grupo de teatro lá de São Paulo, que é o Grupo de Arte Boivador. A gente tinha uma turma ali que a gente já se conhecia. Isso virou muita parceria. Era muita parceria mesmo. Muito legal.
Enfim, foi uma junção de muita coisa bacana, que deu muito certo, e eu acho que mexeu um pouco com a história da teledramaturgia brasileira, né? Logo depois a Globo veio com muitas séries e coisas mais da natureza, enfim. Acho que foi um divisor de águas, tanto para nós como para a teledramaturgia brasileira mesmo. Vamos tomar um banho aqui, nós dois sozinhos, nesse mundão. Eu não quero. Se aparecer algum jacaré por aí, você me avisa, tá? Eu morri de vergonha, eu fui o primeiro homem nu da televisão brasileira. Não existe no frontal para homem, mas tinha cenas de eu saindo da água, eu e a Luciene Adame, logo no comecinho. Acho que foi uma das primeiras cenas que a gente gravou, era já dentro da água, trelado de sacanagem. Enfim, o único que ficava super à vontade mesmo era o Marquinho Palmeira, que é um índio. Ele tem uma história de índio linda, ele tem nome de batizado, ele é índio mesmo. Então ele chegava, tinha cena pelado no rio, ele já ia tirando a roupa e pronto e tal. Mas não é fácil não, cara, não é natural. Você chegar num lugar que tem 40 pessoas, 30 pessoas e vamos ficar pelado aí. Enfim. A Juma está tomando banho de piscina. Ué, com um calor desse, nada mais natural, não é? É, mas ela está tomando banho nua, dona Maria. Como assim? E João? Peladão nadando com ela. Quando os corações dos puros amam, cala a imensidão do espaço e a eternidade ergue seu véu. Todas coisas vivas se aquecem, todos os olhos se iluminam. Imagina que tinha tapa-sexo. Naquela época a gente nem pensava que tinha que levar tapa-sexo, menina. Imagina, ninguém tinha esse cuidado, não. Às vezes para as meninas tinha uma calcinha cor da pele e tal, mas não tinha nada disso, não. Era na cara e na coragem. Enfim, que loucura. Pantanal derrubou os monstros sagrados do altar da audiência, mas Pantanal mexeu fundo num hábito brasileiro, o de não mudar de canal. Grande virada da mídia, e assim a televisão se dividiu em antes e depois do Pantanal. Eu acho que no dia do aniversário da Globo, a Globo botou do Brian De Palma, Os Intocáveis. Quinta, dia 26, no aniversário da Rede Globo, cinema especial Os Intocáveis, o filme. Eu espero que gostem de ação, cavalheiros, porque é isso que nós vamos ter. A saga de Elliot Ness contra Al Capone. Quê? Não! Quero encontrar esse bom moço, Elliot Ness. Eu quero ele morto! De Brian De Palma, Os Intocáveis, com Robert De Niro, Kevin Costner e Sean Connery. Oscar de melhor ator coadjuvante. Os Intocáveis, o filme. Cinema especial, nesta quinta, 9h30 da noite. A Globo 90 é nota 100. E a gente ganhou mesmo assim. Mas isso eu era o que menos via. Isso não gosto de ver essas coisas. Eu gosto do outro barato, eu gosto do fazer. Se deu certo, deu certo. Se não deu, vamos tentar fazer cada vez melhor. A gente fez essa novela, essa coisa incrível, mas a gente pouco vivenciou isso, né? A gente pouco curtiu isso, porque o tempo que a gente ficava no Rio, a gente ficava enfiado no estúdio. Quando a gente ia para o Pantanal, não tinha nada. Até que depois de um tempão a gente conseguiu uma televisão lá,
que aí ligava com não sei o que lá, e tinha uma televisão. E era uma coisa que todo mundo torcia, sacou? Todo mundo, de todo lugar, torcia para dar certo. Então, a gente pouco viveu, mas parece que a gente ganhou todos os dias. Pantanal, nesta segunda, 9h30 da noite, em ponto. Que pena que não continuou. Que pena. Pena. Aí envolve muita coisa de um bastidor, de uma espécie de bastidor que eu particularmente não gosto, nunca gostei, não gosto de me envolver. É que nem Ibope, assim, não preciso saber desse trem, né? Não preciso participar desse universo, né? Tenho certeza que foi um marco para o Sérgio Reis, foi um marco para o Almir Sater, foi um marco para o Cláudio Marzo, para a Jussara Freire, para todo mundo que fez. Para cada um que passou por ali, eu acho que sabia que estava fazendo uma coisa incrível. A gente sabia que estava fazendo uma coisa muito diferente, muito diferente de tudo que já tinha sido feito. E o Pantanal realmente foi incrível na vida da gente, incrível. É um croquis, é um desenho, um personagem. E tem que sair tão bom quanto um quadro óleo. Fica chocolatinho, latir é bom também. Eu estou contratado pela Record ali. Eu estou arrebatado no Apocalipse. É incrível, eu estou arrebatado. Não sei como é que eu cheguei aqui nesse raciocínio final, mas estou nas suas mãos para você perguntar o que você quiser. A gente se transformou ali, né? Eu acho que cada um de nós passou por essa experiência e virou outra pessoa. A mesma pessoa com um pouco mais de essência, com um pouco mais de eu acho que eu sempre falo que eu acho que o mais bacana do trabalho da gente, de ser ator, é poder ver o mundo com muitos olhos. E ali foi um divisor de águas mesmo na vida de todo mundo.